Olá, eu sou o Leandro Gualtieri e você está no canal Oracular, o seu canal preferido sobre a arte e a ciência dos oráculos. Bem, hoje vamos conversar um pouco sobre a questão dos decks, com relação às variações e os tipos de tarôs que estão aí disponíveis para serem adquiridos. É muito comum as pessoas que estão iniciando terem a dúvida de qual tarô adquirir, qual tarô seria o melhor no processo de aprendizagem, qual seria o mais fácil no entendimento inicial. É muito legal a gente ter em mente que todo tarô, independente da sua iconografia, independente do seu desenho, do seu modelo, da arte ali expressa, ele sempre vai trabalhar com o mesmo padrão, ele sempre vai ter os mesmos significados, salvo alguns casos de alguns tarôs ditos transculturais que eles vêm com alguns adendos, com algum tipo de olhar diferenciado com relação à abordagem daquele tarólogo que às vezes cunhou aquele tarô. Lembrando também que tem muitos tarôs por aí que eles não são da iniciativa de um tarólogo, é da iniciativa única e exclusiva de um artista, de uma pessoa que gosta de desenho, gosta de desenhar, e aí ele envereda por esse ângulo. E aí alguns tarôs realmente vão ficar devendo em alguns elementos que são necessários para a interpretação adequada do tarô. Bem, feito esse introito, pensamos que existem o tarô que é dito tarô de Marselha, ou os tarôs de Marselha, porque existem algumas variações entre eles, e existem os tarôs mais modernos. Dos mais modernos, nós vamos ter em mente que o ideal seria que aquela pessoa que está iniciando nessa seara, nesse meio dos oráculos com relação à ferramenta oracular do tarô, o mais interessante seria adquirir o Rider-Waite. Porque o Rider-Waite, ele comparado, por exemplo, ao de Marselha, ele já tem os desenhos, ele já tem as iconografias nos arcanos menores que o Marselhas não tem. Mas, por outro lado, ele não tem as complicações e os adendos, que são alguns elementos, algumas diferenciações, algumas formas de desenhar a carta de uma maneira, como eu disse, segundo o olhar, segundo a abordagem e interpretação particular de um ou outro tarólogo ao longo dos anos. Então fica mais fácil de entender o padrão, o formato, as ideias, os conceitos, toda a relevância simbólica do tarô que foi sendo aglutinada ao longo dos tempos, graças às elaborações dos últimos tarôs de Marselha. Lembrando que o Rider-Waite é baseado no de Marselhas, mas ele vem com alguns adendos já. E ele consegue transitar muito bem entre os antigos, os tarôs antigos e os tarôs mais modernos. Então ele é quase que um marco na história do tarô. Eu costumo dizer que é o advento do Rider-Waite, porque realmente veio para ficar. E é um tarô simples, é bonito, né? E ele é de fácil entendimento. É o tarô ideal para se adquirir quando se quer começar nesse caminho, nessa trajetória ou jornada do louco, dentro do que eu posso chamar também de o jogo das cartas flutuantes. Bem, sendo assim, a gente pode depois falar um pouco mais também sobre alguns tarôs transculturais e suas diferenças com relação ao Rider-Waite, sempre tendo o Rider-Waite como base, embora ele seja já uma releitura do Marselhas. Só não indico o Marselhas, como eu disse, porque o Marselhas, somente os arcanos maiores, que são sendo
22 as cartas principais dentro do sistema de 78 cartas, as cartas que possuem desenho, possuem uma iconografia explícita. Os arcanos menores, somente a corte tem desenhos, onde você olha, identifica, vê que é um cavaleiro, um valete, uma rainha, um rei e etc. Mas os arcanos menores de 1 a 10 de todos os 4 naipes não tem desenho algum, é só o naipe mesmo. Então, se é espadas e é um 5 de espadas, vai ter 5 espadas desenhadas. Se é 3 de paus, a exemplo desse, se fosse no de Marselhas, seria apenas 3 paus. Não teria o desenho da pessoa olhando para o horizonte. Então, fica muito mais difícil de você decodificar a informação que a carta tem. Por isso que antigamente era muito comum as pessoas utilizarem apenas os arcanos maiores para fazer leituras, porque era difícil essa transmissão do conhecimento e a manutenção desse conhecimento. Bem, foi isso. Espero que vocês tenham gostado e nós vamos revisitando esse assunto. Lembrando que ainda vou gravar um vídeo específico sobre os tarôs transculturais.